Salve galera, beleza? Tô aí para mostrar como foi a rodada 2 e 3 no circuito regional Oeste que teve em São Lourenço no final de semana aí, no dia 29 de outubro de 2023. Então, vou mostrar aí como foi a minha partida número 2. Peguei o Fernando Pereira de Dea, nunca tinha enfrentado esse jogador antes. Eu tô com as peças pretas, então vou rodar aqui o tabuleiro para a gente ver pela minha visão. Ele jogou E4, eu mandei a siciliana. E aqui ele jogou um lance que não é o principal, que é o cavalo C3, mas que é um lance que o pessoal joga muito contra mim na internet, com a ideia de G3, bispo G2 e em algumas linhas aí o F4, F5. E é uma linha bem interessante para jogar de brancas. Sai da principal teoria e ainda ameaça muitas coisas. Eu joguei E6, é um lance que eu gosto de jogar. Faz pressão em D5 com o peão, ajuda a controlar o centro. Não é talvez o principal, talvez tem gente que gosta de jogar D6, outros gostam de jogar cavalo C6, outros jogam G6 mesmo, então tem bastante recurso essa opção, essa abertura. E aqui eu fiz um lance que eu nunca tinha feito antes, um lance um pouco mais exótico, que foi o cavalo E7. E assim, às vezes eu gosto de jogar coisas diferentes, principalmente presencial e tal, essas partidas mais lentas, que demoram mais, digamos assim, eu já estou jogando tanto um zero hoje em dia e 3-0 que jogar 10-5 às vezes me aborrece jogar posições que eu jogo todos os dias. Então acabo inventando de vez em quando. Não que seja um lance ruim, sabe? É um lance incomum. Aqui podia mandar o D5 direto, acho que era um lance mais bonito para fazer, porque o cavalo pode até desenvolver para F6 no futuro. Mas cavalo E7, sim, não tem nada de errado. Você quer evitar jogar cavalo F6 direto para não levar E5. Tem que mexer o cavalo de novo. E já que D5 é uma casa que ele está controlando, então por isso de cavalo E7, mas não tenho dúvida de que não é o lance principal. Mas eu também acho que não tem nada de errado, não é por isso que eu vou ganhar ou perder a partida. Acho que talvez aqui ele pudesse até jogar o E5, entrar numa variante mais crítica, mas daí para isso acho que ele teria que ter alguma preparação. Mas ele preferiu desenvolver normal, com bispo G2. Daí eu consegui desenvolver o D5 e tomou, e eu preferi tomar de peão. E assim, essa é uma abertura que normalmente eu fico com o peão isolado, depois que o adversário joga D4, em algum momento, né? Não é necessário que ele jogue agora. Por exemplo, ele pode jogar cavalo F3 e D4, que é uma ideia que meio que o Krikor fez contra mim na última rodada, que vocês vão poder ver. Mas assim, jogou D3 também, não tem nenhum erro, o bispo está desenvolvido, o peão está controlando as casas, o bispo dele está bem, o cavalo está bem. Partida bem tranquila, joguei cavalo C6. Esse bispo aqui é ruim, mas eu quero jogar G6, bispo G7, então ele vai jogar por aqui. Agora, é claro, estou um pouquinho atrasado no desenvolvimento, talvez se essa torre chegar rápido aqui eu possa ter algum problema. Jogou cavalo E2, daí eu joguei bispo E6 e agora acho que tá ok aí pro preto. Acho que passou o pior. E agora vem um momento interessante da partida, porque assim, ninguém rocou ainda. Só que ele tá um passo de rocar e eu tô a bem mais fácil. Para mim tá mais fácil rocar grande, inclusive. E só que aqui eu acho muito perigoso rocar já. Porque assim, a posição tá muito aberta e tem muita possibilidade de ataque. E meu adversário, não sei se percebeu ou não, mas jogou o bispo. E é claro que não podia bispo E3 porque levava o duplo e bispo D2 a dama ia ficar bem fora de jogo aí para ele. E claro, se ele joga aqui ele vai levar um cutucão, né, ou de H ou de F. Então ele preferiu jogar nessa casa, mas aí acabou me ajudando, porque esse é um lance que agora eu já posso fazer, o peão está bem defendido pelo bispo e pela dama. E o cavalo ganha um tempo em cima do bispo e ataque. Então, assim, acho que não foi bom o lance dele. Tanto que ele acabou voltando em D2. E aqui eu já ganhei alguns tempos na abertura. Agora eu já posso desenvolver meu bispo com tranquilidade. Tenho dama D2 aqui. Eu acho que eu já começo a estar melhor. Preferi jogar bispo E7, porque geralmente quando o teu adversário joga isso, quando você joga aqui você está batendo em muro. Então aqui tem mais chances para você jogar um H4, um H5, H4, né?
Então, o meu adversário rocou e aqui acho que ele se precipitou muito, ele não precisava ter rocado ainda. Claro, a posição dele já está um pouco esquisita, mas não sei, eu acho que ele tinha que ter tentado, não sei se esse talvez agora, para poder ter chance de rocar para os dois lados ainda, deixar a partida mais aberta. Porque a hora que ele rocou, cara, perceba isso, eu tô com o bispo atacando aqui, o bispo atacando, a dama. E eu posso correr com o peão, tem o cavalo também na ala do rei, tem muita gente já olhando para a ala do rei, e assim eu não tenho nenhum problema grave. Então, o que eu jogo aqui? Joguei H5, fui para cima. Acho que ele tinha ainda a chance de jogar H4 e dar uma boa freada, mas em vez disso ele preferiu mexer o cavalo e aqui eu ganho agora o tempo que eu preciso, porque agora sim eu tomo e quando ele toma eu avanço o peão com, com um grande desenvolvimento. Só que assim, claro, como ele tomou de bispo, e eu tenho esse lance para fazer, que parece ser muito bom, mas como eu quero atacar por aqui mesmo e eu vou rocar provavelmente para o outro lado, eu preferi fazer um lance ainda mais agressivo, que foi o G5, opa, já que o bispo está defendido, o peão está defendido pelo bispo pela dama. E aqui está bem difícil para ele, né? Porque ele não pode jogar esse porque eu tomo, então tem que voltar o bispo para trás. É claro que nunca pode jogar em E3 porque leva o duplo. Então essa é uma das vantagens de jogar essa estrutura aí com C5, D5, quando o teu oponente joga D3, né? Por isso que lá na abertura talvez fosse melhor ele ter jogado D4 para justamente não ficar levando esse tipo de golpe, né? Daí esse bispo tendo que voltar sempre para D2 acaba empacotando um pouco as peças dele, né? Fica difícil ele ocupar a coluna, a dama quase não joga, então dificulta muito a partida para ele. Daí eu joguei agora um lance muito interessante, que é o dama D7, que eu tô tendo a possibilidade de entrar lá para rocar, para trocar o bispo defensor dele com o bispo aqui, mas eu também tenho a possibilidade de agora rocar grande, então eu tô com os dois rocks abertos, possíveis para rocar, né? Claro que nesse momento eu nem cogito rocar pequeno, porque está tudo aberto aqui para mim, não tem nenhum motivo, a não ser que eu ganhasse uma peça dele aí e é totalmente de graça, eu não gostaria, nem pensaria em rocar pequeno. Daí ele jogou torre 1, é um lance razoável, né? Bota a torre na coluna. E eu achei que ele queria dar uma casa para o bispo, né? Porque enquanto a torre está aqui, se eu jogo o bispo lá, ele não pode voltar a bispo porque ele perde qualidade, né? Então, tirar a torre é um bom recurso defensivo, né? Daí eu resolvi fazer o rock grande, já que a torre está atrapalhando o desenvolvimento dos meus bispos e eu estou levando golpe aqui. Se eu tirar o bispo, então eu preferi rocar para dar um pouquinho mais de segurança, né? O cavalo está segurando esse bispo ainda, então evito os problemas. Eu trago mais uma peça para o ataque e aqui realmente não sei como que ele vai sobreviver. E daí agora ele achou por bem iniciar um ataque no meu rei. Acho que normalmente é esse o caminho mesmo, vira uma corrida, né? Um vem para um lado, outro vem para o outro. Não sei se com a A4 talvez A3 e B4 fosse mais recomendado. Tenho minhas dúvidas aí de como que era melhor conduzir, ou se talvez ele tivesse que ainda se preocupar aqui em parar, porque a verdade é que o meu ataque chega muito mais rápido que o dele. Ele tem um peão sozinho para vir aqui que nem é certeza que vai criar algo, enquanto eu já tenho muito mais coisa no ataque dele, então aqui a posição branca é bem difícil. Daí agora eu jogo o bispo atacando a dama, e esse lance não era o melhor, tá? Provavelmente o melhor já era ou tomar para abrir a coluna para a torre, ou jogar bispo aqui. Mas dama, bispo aqui é um lance muito chato, porque o cara tem que tomar uma decisão difícil agora. Porque vamos lá, se ele joga F3, ele enfraquece ainda mais a ala do rei. Se ele tira a dama, ele tem uma peça a menos para defender o rei dele. E se ele joga o lance que ele jogou, que é bispo F3, aqui eu já tenho quase que um arremate imediato, né? Que eu joguei bispo por, dama por e aqui, é claro, eu já estava de olho em jogar cavalo, atacar dama e duplo, mas aqui eu achei melhor fazer esse intermediário primeiro, porque aqui tem muitas ameaças, né? Tô começando o cheque, tô ameaçando esse, a torre tá entrando.
Então, assim, para ele tomar de dama é difícil, porque leva bispo aqui, tá caindo lá o peão. E, assim, é desastrosa a posição dele. Então, ele tomou com o peão de F, e agora eu jogo o cavalo, ataco a dama, ameaço duplo, e ameaço a entrada de dama aqui também. Então, posição dificílima para o meu oponente que calculou bastante. Eu, sinceramente, esperava que ele fosse jogar dama por peão, numa tentativa desesperada aí de cravar as peças e tentar um contra-ataque com torre por bispo, rezando para não levar mate, né? Porque a chance de levar mate primeiro era grande. Mas em vez disso, ele quase largou aqui, né? Ele foi para largar aqui, daí viu que o cavalo ia tomar, jogou nessa. E a hora que o teu adversário está pronto para fazer um lance que perde, depois de calcular 2 minutos, é certeza que já está ganho. Então, quando ele jogou dama aqui, eu já sabia que não tinha mais jeito. Tem o duplo para dar, mas a gente está perdendo o bispo, então não tem por que dar nada aí para o nosso oponente. Aqui eu preferi ir para agressividade com dama H3. Podia ter jogado um lance mais sossegado, tipo o bispo F6 aqui, continua ameaçando o duplo. Em algumas variantes vai entregar o cavalo para botar o bispo aqui e ganhar a dama. Então era outro lance muito forte aí que eu podia ter feito. Mas eu achei que dama aqui já arrematava a partida, porque o rei dele está muito exposto. Ele quase não tem lance para jogar. Contra esse, eu tenho inclusive a possibilidade de sacrificar o cavalo com cheque, uma vez que se lá ele leva o Anastácio. É Anastácio, cavalo e torre? Não, é o mate árabe, né? Mate árabe, né? Quando é cavalo e torre. E se ele joga. Daí ele jogou torre E2, deu a qualidade, né? Uma vez que já estava perdendo lá também. Aqui eu posso escolher, né? Um delivery, né? Se eu tomo esse, do duplo. Mas, é claro, o meu bispo está caindo, então melhor não fazer muita gracinha. Cogitei até jogar bispo F6, mas eu acho que aqui já dá de ir para praticidade. Joguei cavalo cheque, tomou de dama. Aqui ele não quer tomar de cavalo, porque o bispo, quando vem aqui, continua dando temas, né? Mas acho que talvez pudesse pensar em tomar de cavalo e trazer mais uma peça para a defesa. Mas de qualquer maneira aqui, eu acho que já está muito difícil, né? Eu joguei o bispo, ataquei o cavalo, ameacei esse. Depois eu vou trazer uma torre aqui na coluna também. Então, até agora ele tentou um contra-ataque, digamos, uma última tentativa aqui de ataque. Claro, eu posso impedir avançando ou tomar, mas aqui, sinceramente, eu tenho tanto o rei B1 tanto o rei B8 quanto o rei B7, então eu preferi simplesmente dar o cheque e depois que o rei saiu eu jogar a torre e nem me preocupei muito com o ataque, que ele fez o intermediário e eu posso tomar, né, na segurança, mas preferi jogar rei B8, que sempre que eu levar um cheque eu ainda saio tomando. E aqui ele praticamente não tem absolutamente nada, né? Para ele ameaçar alguma coisa, a dama teria que vir para essa coluna aqui, mas qualquer uma dessas casas aí está muito difícil dele acessar. Está muito difícil ele acessar essa diagonal também, então aqui acho que eu já estou bem ganho. E daí ele jogou dama G2, numa tentativa desesperada de não levar mate. Aqui eu estou atacando a dama e estou ameaçando dama por peão também, tá? E é claro que a dama não pode sair de qualquer jeito para trás porque ele está levando mate. Então, praticamente é o único lance é esse. E depois que toma, que eu joguei bem prático. Incrivelmente eram os melhores lances para o segundo computador. Mas aqui eu joguei para não correr riscos, né? Então tomou, cheque, rei, é tudo meio forçado e torre por peão. E agora eu tenho um final quase impossível de perder, né? Porque eu vou tomar esse peão aqui, vai ser um peão a mais e é uma qualidade a mais também. E o rei dele quase levando mate, então aqui é só caprichada. Ele tentou tirar o rei para tomar o peão, bom lance. E impede que eu jogue esse, né? Jogou muito bem meu oponente. Fechei o bispo dele, uma das poucas peças que ele tinha para jogar. Aqui está caindo o meu peão, eu posso defender de torre, sei lá, eu posso ignorar e tomar os dois dele em troca desse.
Talvez até fosse o melhor tomar os dois peões já, mas eu preferi segurar aqui por causa das possibilidades de tema de mate. Daí meu adversário jogou bem o bispo, defendi, corta o rei também, né? Impede que o rei possa sair. Agora ele tem esse aqui que vai ser chato, vai bater no peão. Daí talvez eu possa continuar defendendo, mas ele jogou esse peão e agora, sinceramente, eu cogitei muito tomar. Cogitei muito tomar aqui, jogar torre, mas acabei optando por fazer rei por peão de uma vez. E depois que ele toma, o peão aqui vai cair, ou esse aqui vai cair, então ele acabou jogando torre. Taquei o bispo, e depois que o bispo sai, tomei o peão, tomou e torre aqui, trocamos algumas coisas, mas nova continua, né? Eu com peão a mais e qualidade, é material suficiente para ganhar. Daí fui avançar o peão passado, e agora ele tentou tomar o meu peão passado, né? E a gente aproveita para trocar os peões. E assim, a posição tá ganha, mas assim, não tá 100% ganha, né? É claro que se ele tomar de torre, daí facilita ainda mais, né? Mas ele tomou bem de bispo. Aqui eu dei esse cheque que sempre incomoda. Tinha esse lance aqui que podia ser bom, mas achei que ele ia sair com torre cheque. Eu não consegui ter certeza, mas com certeza que eu tô ganho, né? Porque ele não tem próximos lances, né? Por exemplo, vou imaginar, se ele joga esse, eu jogo esse aqui, né? Ele joga esse, eu simplesmente jogo rei, né? E tá o bispo atacado e a torre atacada. E se ele joga esse, eu jogo esse e ele não tem como continuar defendendo a torre de bispo e me dar cheque, né? Então aqui ele vai perder uma peça, né? Então acho que se eu tivesse jogado esse aqui, só ia sobrar para ele bispo. E já que está atacando a torre, mas aqui deve estar absurdamente ganha essa posição, né? De mais de uma maneira. Talvez até dar um chequezinho intermediário para ver onde o rei pisa, né? Numa dessa o rei pisa numa ruim, a gente já dá outro cheque e come o bispo de graça, né? Acho que era bem melhor ter feito isso, mas acabei tomando o peão mesmo e depois que ele tirou o rei, joguei torre para atacar esse aqui, já que ele não tem casas de defesa satisfatórias. E acabou que ele jogou o bispo aqui, entregou o bispo. Ele continuou ainda, mas a posição já está muito perdida, né? E eu até aqui um pouco na displicência troquei a torre pelo peão e tal. Eu fiquei com torre rei contra rei e dei mate de torre rei contra rei. Não precisava, tá? Com um peão a mais, uma torre a mais, podia ganhar de outras maneiras, mas eu vou ser bem sincero, como eu jogo muito Bullet, Blitz, eu sou bem pragmático nesses finais. A hora que eu já vejo um ganho forçado, eu vou atrás dele, eu nem fico perdendo muito tempo calculando outras coisas. Acho que foi uma boa vitória, ou talvez uma das minhas melhores partidas, assim, uma das partidas que eu corri menos risco, né? Acho que em nenhum momento assim o meu adversário chegou a botar realmente problemas para mim. E é um adversário bom, né? Razoável, jogou. Eu vi algumas partidas dele, jogou até que bem o torneio, tem hate feed, tudo. Então, essa aqui eu até saí satisfeito. Bom, pessoal, vamos ver outro jogo agora. Vamos ver o jogo da terceira rodada. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Na terceira rodada eu enfrentei o de Bortolo. Essa rodada aqui agora, ela é logo depois do almoço. E daí já é um problema, tá? Daí, deixa eu só arrumar o tabuleiro aqui, que acabou desregulando. Mas aí já é um problema para a pessoa que está com uns quilos a mais jogar depois do almoço. Dá aquela lentidão, né? Abaixa um pouco a guarda até. Inclusive tinha muita fila para comer, então eu entrei na fila para comer próximo do meio-dia e 10 e eu fiquei até meio-dia e 40 na fila, talvez, e já fui comer perto da 1 hora e daí acabei nem repetindo.
comida estava maravilhosa lá no evento também, a um preço bem moderado, então, só que você joga um pouco mais pesado e tem que tomar cuidado, né? Bom, essa partida eu joguei de brancas e meu adversário é um jovem, né? Não sei se de 11, 12 anos, jogando muito rápido e com muita confiança, então é uma partida aí que eu sei que eu tinha que tomar cuidado. E a gente jogou aí a Siciliana, pude jogar a Lapinha de ferida de novo, ele jogou Cavalo F6, eu joguei Bispo E2, então muito parecida com a pré-rodada do Tarquínio, só que aqui o meu oponente faz um lance que meio que me obriga agora a defender o peão de E4, porque agora eu já não tenho mais os temas de cheque e toma, que é os temas dessa abertura, né? Então, esse lance aqui, quem jogava muito contra mim era o Felipe Salatin, né? Lá em Naviraí, Mato Grosso do Sul, joguei muitas partidas contra ele nessa posição. Aqui o branco pode jogar com bispo D3, bispo C2, continuar defendendo, mas já que você já perdeu tempo com bispo E2, eu acho que não compensa tanto. Pode jogar D3, é um lance muito jogado aqui. Inclusive pode jogar E5. Inclusive pode jogar E5 e depois que toma, cavalo toma, já tá com o bispo. É possível também, no online eu jogo muito com E5, mas eu preferi jogar com dama C2, que nem eu falei para vocês. Nesses torneios de rápido, eu às vezes eu não sei se é certo ou errado, mas eu gosto de jogar uns lances diferentes porque me entendi um pouco. E aqui ele jogou dama C7, eu joguei cavalo A3, que é uma ideia que eu faço com frequência, mas que combinado com dama C2 eu não faço todo dia. Não que seja ruim, né? É que também dá de jogar assim, ó, com D3, cavalo aqui, cavalo F e cavalo G3. Tem esse outro plano aí para fazer. Mas como o meu adversário não jogou A6, assim, sempre que se joga dama C7, o preto normalmente joga A6 para não levar os golpes, né? E como acho que o meu adversário viu que eu não joguei cavalo C3, ele não estava esperando muito esse contato aqui e acabou sendo um pouco displicente. E assim, não que tenha nada tão sério, né? Mas é que, vamos convenhar, o meu cavalo era ruim aqui, né? E eu acabo atacando a dama e criando algum problema e faço ele trocar um bispo pelo cavalo. Eu acho que eu me ajeitei e. Beleza, eu perdi 2 tempos com o cavalo, mas ele também perdeu 2 tempos com o bispo. Então, acho que acabou ficando mais ou menos equilibrado. E eu tenho um par de bispos aqui para jogar, então, não sei, acho que foi um bom negócio para mim. Mas é uma abertura um pouco mais exótica, né? Não costumo jogar muito esse tipo de posição. Fiz o rock, ele jogou o bispo G7, né, como manda. Tem a possibilidade de rocar para os dois lados, isso é sempre importante. Botei torre aqui no centro, talvez estou ameaçando aí um E5. E ele joga um lance bom, que é o A6, faz eu tomar uma decisão com o bispo, ou tomar ou recuar. Recuei em F1, então você veja que aqui já está bem parecida com a partida do Tarquínio, né? Nessa disposição de peça, torre 1, bispo F1, cavalo F3 e tal. Com a diferença que ele já não tem o bispo de Casa Branca que incomoda aqui e me obriga a jogar H3, né? Então ele fez o rock e agora eu joguei D3. É claro que eu gostaria de jogar D4, só que, assim, como eu não estou tomando de peão, já que está caindo minha dama, e eu tenho que tomar de cavalo, e as casas do pulo do cavalo aqui estão todas controladas, sem nada para atacar, eu achei um pouco temerário, fora que eu dou essa casa para ele aí no futuro, que podia ser chato. Então eu preferi jogar D3 mesmo, e ele veio para cima, e jogou B5, veio atacar na ala da dama, e o preto não tá ruim não, cara, tá super boa a posição aí. Eu tenho um par de bicho, mas vai demorar muito para esse par de bicho ser efetivo. E no mais o jogo tá bem equilibrado e o preto tá melhor na ala da dama. E eu tenho que jogar aí pela ala do rei. Então joguei um lance que é um pouco chato, que é o bispo aqui, que é um lance que eu joguei também contra o Tarquini em algum momento, que apoia aí o peão e cria alguns problemas. E ele jogou cavalo, né? Então você vê que tem muita semelhança da partida do Tarquini. Os dois meninos quase da mesma faixa etária também jogam um pouco parecido, né? Então acaba que as ideias, elas, algumas se repetem, outras não.
Mas, de qualquer maneira, olha só, a posição bispo está abertão, e atacou o meu bispo. É claro que eu não quero trocar já. E aqui eu fiz esse lance que talvez ele não esperava, né? Normalmente quando você leva, você dá esse ataque, você espera que o cara volte aqui. Claro que se eu volto lá ele toma, mas ele esperava talvez que eu jogasse lá e eu não sei se ele já não ia iniciar um ataque com F5, alguma coisa assim. Mas esse lance aqui ele é um pouco chato porque ele ataca o peão. E não tem respostas tão fáceis, sabe? Por exemplo, jogou H6 vai perder o peão. Se jogar F6, eu volto agora, só que eu criei uma debilidade, assim, que talvez ele não tivesse. Daqui eu posso voltar até em D2, quem sabe. E ele vai ter um problema que o cavalo está quase caindo depois de E4, se ele joga um F6. Então, e se voltar o cavalo aqui, talvez seria um lance mais natural, mas e como é que defende contra o peão avançando? Claro, aqui está tomando, né? Mas eu posso preparar com H3 e estou ameaçando ganhar peça. Então, não sei, é um lance um pouco chato. E é claro que se ele joga o lance que ele jogou, eu vou fazer agora dama D e eu ganho a possibilidade de entrar em H6. Aqui talvez ele deveria ter voltado esse cavalo. Acho eu, poderia ser um lance mais sensato. Ou até mesmo jogar F6, de qualquer forma. Mas vamos lá, jogou torre 8, joguei dama. E agora eu achei que uma das ideias dele ter jogado torre 8 é para quando o bispo vir aqui ele jogar esse. Mas em vez disso ele jogou A5 e quando eu joguei o bispo ele mandou B4 na violência. Acho que vale a pena manter o defensor, sabe? Elimina muitos problemas. E aqui agora o branco vai ter uma possibilidade de ataque. O ataque ainda está muito longe de vir, está meio fraco. Mas é aquela coisa, cara. Você começa a criar umas faísquinhas e botar dúvida na cabeça do adversário e isso talvez seja o que basta. E aqui eu fiz um lance tipo desses de botar uma pulguinha atrás da orelha. Não tem nada demais esse cavalo aqui, mas tem toda uma encenação por trás disso, né? Você bota o cavalo, já fica olhando aqui, já fica olhando para o teu peão DF, já fica olhando para a dama, e o teu adversário já não sabe o que esperar. Ele era muito de olhar para mim durante os lances para ver o que eu estava vendo ou pensando. E aqui eu fiz questão de fazer de conta que eu estava sabendo o que estava fazendo e que aqui ele ia sofrer. Então o meu adversário já se preocupou e jogou o H para não deixar a dama entrar. E é claro, tem que ter respeito pela posição, né? Vamos supor, ele joga um A4 aqui. Eu jogo dama, agora se ele tentar esse já é muito tarde, né? Porque o cavalo dá cheque e a dama tá entrando, né? E aqui talvez ele já esteja perdido, né? Porque se pisar na branca eu tomo de cavalo e se pisar na preta eu tomo de dama cheque e aqui vai ser difícil ele não levar mate, né? Então, que respeito tem que ter pela posição, mas acho que ainda não tinha nada tão severo que justificasse o H6. Acho que ele podia jogar talvez até cavalo e cavalo, ou se fosse para jogar, talvez jogar F6 mesmo, né? Mas não sei, eu não tinha muita coisa para fazer aqui. Ah, tá, o F6 ele não pode jogar agora porque ele está perdendo o cavalo, né? Vai levar esse, né? Então, ele quis evitar os problemas. Talvez se voltar esse cavalo, cara, porque esse cavalo tá muito ruim. Acho que volta o cavalo já e acaba com metade dos problemas. Acho que era o lance mais fácil de jogar de pretos. Vou imaginar aqui, joga esse, né? Se agora eu tentar esse, pode simplesmente ou jogar esse aqui, ou talvez aqui também. Eu vou dar o cheque, vou entrar de dama, mas ele tem sempre cavalo aqui atacando dama, defendendo G7. Acho que eu não tô longe aqui de dar mate só com duas peças, né? Mas vamos lá, jogou H6 também, não é um lance ruim, né? Eu joguei bispo, ataquei o cavalo, ele voltou o cavalo. E agora eu joguei G5.
Bom, já trouxe mais uma peça, trouxe mais um peão e já vou criando problema, né? Porque aqui ele tá batendo meio que no vazio, né? Toda vez que ele tomar, eu tomo, ou de dama ou de peão. E, assim, o ataque na ala da dama é bem mais lento que o ataque na ala do rei. Quando você tá atacando o rei do adversário, rei o cara só tem um, né? Então, ele tem que jogar com calma, bem aí, né? Jogou torre B8, eu joguei F4, fui para cima e não quis nem saber. Você vem pela ala da dama, eu vou pela ala do rei, vamos ver quem ganha essa guerra. Daí ele jogou cavalo H7, de novo, bota o cavalo muito ruim aí. É um lance que complica muito. Eu joguei torre F1, trago mais uma peça para o ataque. E agora ele jogou, acho que rei F8. Deixa eu só ver se eu peguei a ordem certa. Eu mandei G5 e H5 e agora F. E já crio o primeiro ponto de contato importante aqui, ou seja, agora é meio que impede as ideias de F6. E também estou querendo abrir aqui a coluna para a torre. Então ele tentou um dama aqui, e daí eu já estava esperto da partida do Tarquínio, já tirei o rei rápido, né? Lembrei que o conselho do Cricor, tipo, a hora que armaram o estilingue, você nem deixa o cara puxar, né? Bom, tomou, podia tomar de dama, mas tomei de peão e torre, e agora eu fiz o plano para dobrar. E assim, eu continuo com muito mais pés no ataque, mas você vê, eu estou amadurecendo a posição, não tem pressa de fazer o assalto ainda, estourar a posição, pode jogar com mais calma. Deixa eu só acertar qual que é a ordem aqui, porque aqui tem, acho que ele jogou dama 7 aqui de novo. E daí eu joguei o peão, ele jogou dama. Aqui a gente passou lance porque ele tinha muito pouco tempo, ele tinha segundos aqui. Essa foi outra partida que o meu adversário se apurou demais. E aqui ele foi fazendo lance para passar a vez, sem se comprometer. E eu fui tentando melhorar aos poucos, até que a gente chegou nesse momento onde eu consigo achar que vale a pena fazer o assalto. Entro com a dama. Agora eu tenho algumas ameaças, né? Só que todas estão bem defendidas, né? O cavalo segura essas duas, a dama segura essa. Parece que ele vai se salvar, mas é aquela coisa. Quando tem muita peça atacando e um tá só atacando, outro tá só defendendo, a chance de surgir um golpe é muito grande. E aqui ele tirou a dama, eu tomei, tomou, e foi a primeira hora de mais tática, né? Que eu precisei calcular um pouco mais, eu tinha bem mais tempo que ele. E aqui é claro que se ele tomar o bispo, eu tomo a torre. Não tem torre aqui porque o bispo está controlando. Teve que tirar a torre. Ele jogou em D6, na verdade. Eu joguei cheque, tirou o rei, bispo atacou. Tô de olho em dar algum golpe, sabe? Ou com torre por cavalo, ou com torre sacrificando, ou com cavalo por peão. Mas ele facilitou um pouco, jogou a dama tentando dar um descoberto mais fora da defesa aqui. Voltei o bispo, tirou e agora eu pude tomar cheque. E aqui foi fatal já foi um erro bem mais grave dele, não tinha nenhuma necessidade de dar espião desse jeito tão fácil. E daí soma, né? Pressionado no tempo, pressionado na posição, e o meu adversário acaba fazendo um erro. E aqui a gente arrematou com facilidade. Tinha outros jeitos de jogar, talvez dama, cheque aqui, pudesse ser até mais forte. Mas acho que cavalo. É que nem eu falo, né? Tipo, depois você começa a jogar muito blitz e bullet, quando você vê uma linha que ganha, é difícil você parar para calcular outra. E aqui eu já vi que isso aqui era um ganho inevitável, né? Com a dama entrando aqui, cavalo tomando torre, dama tomando torre e torre aqui. Então aí a posição já é de abandono para ele. Ele jogou torre, eu dei dama cheque, depois de rei aqui, cavalo cheque. É mate, né? Então o único lance é tomar, e depois que toma, eu estou dando mate aqui e aqui. E ele não tem nenhum cheque. Isso foi uma coisa que eu cuidei, ele não tem nenhum cheque nem na última fila, nem na diagonal. Meu rei está todo protegido. E não tem como evitar os dois cheques. Aqui talvez a única jogada era dama por torre. E abandonou aí o meu oponente. Então, acho que foi uma boa vitória também. Essas duas rodadas aí eu corri bem poucos riscos. Acho que em nenhum momento assim na partida eu
eu cheguei a ser realmente pressionado. O ataque do meu adversário não chegou, era promissor, mas não chegou. O meu ataque chegou mais rápido. E, claro, deixei passar vários lances, né? Essa partida aí não foi uma partida tão precisa, mas foi o suficiente para ganhar. E assim a gente ganhou a terceira rodada também. E fez 3 em 3, né? Então agora eu sabia que eu ia pegar um top 10 na próxima rodada. E no próximo vídeo vocês vão ver o que aconteceu. Valeu, obrigado aí, abraço para quem acompanhou até agora e ótimo dia para todos. E até o próximo.